Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Vamos em frente continuar a nossa temática que nós começamos no nosso último encontro, gratidão e oração. Hoje nós falaremos um pouco sobre um tipo de oração, a oração que no livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald, a autora denomina como oração eu vejo, uma oração que envolve bastante o nosso aspecto da imaginação, a qual nós falamos sobre o uso dela no nosso último encontro. Vamos ouvir a leitura deste capítulo agora. Enquanto você ouve a leitura do capítulo 10, que é o 8º passo sugerido por Hope, deixe próximo de você seu caderno, seu bloco de anotação, sua Bíblia e vá fazendo seus apontamentos e depois compartilhe conosco sua experiência. Vamos à leitura do capítulo.
Numa bela manhã de outono, meu marido, nosso filho Daniel e eu fomos às montanhas buscar lenha para o inverno. Cada um de nós tinha uma tarefa. Harry deveria serrar as toras que estivessem no chão, Daniel teria de rachar a lenha e eu a poria na caminhonete. O problema era que não possuíamos ferramentas apropriadas para que Daniel pudesse fazer sua parte. Tudo o que tínhamos era um velho machado quebrado e um martelo pequeno. Se você tiver alguma noção de como se racha lenha, o que não acontecia comigo, saberá que precisaríamos de uma talhadeira e de um martelo muito forte. Daniel deve ter dito pelo menos umas 100 vezes naquele dia: "Ah, se eu tivesse as ferramentas apropriadas, poderia rachar esta lenha 2 vezes mais depressa." De fato, é importante que tenhamos as ferramentas certas se desejamos realizar um bom trabalho, não é? Bem, eu tenho uma pequena ferramenta que mudou completamente minha vida de oração. Quero dá-la a você. Tenho certeza que mudará também a sua, se a usar. Considero este o 8º degrau na escada de oração. Aqui está. Imagine a oração como se já tivesse sido respondida. Use a imaginação criativa que Deus lhe deu. Construa com detalhes a imagem da oração respondida. Leva apenas alguns rápidos minutos, mas que força adiciona às nossas preces. Estou aprendendo a visualizar minhas orações desde que ouvi Agnes Sanford falar sobre isso numa reunião nacional da diretoria do Alvo da Mocidade há uns 5 anos. Ela só mencionou esse ponto por 2 vezes, mas foi a única coisa que me ficou de toda a conferência. Ela nos ensinou a formar uma imagem da oração já respondida e as denominou de orações eu vejo. Vou dar um exemplo. Quando voltamos do Brasil, nossa filha Débora estava com 14 anos. Ela ficou longe dos Estados Unidos durante 6 anos e achou muito difícil de se ajustar novamente ao modo de vida americano. No Brasil, andava de bicicleta e trepava em árvores. Aqui no ginásio, as meninas namoravam, fumavam e muitas usavam drogas. Débora chorava todos os dias quando chegava da escola e tinha saudade dos dias alegres e felizes no Brasil, quando trepava em árvores e vivia a sorrir. Não demorou muito para que a insegurança em que passou a viver começasse a se manifestar na forma de medo. Ela tinha medo até de ir para a cama à noite ou de ficar sozinha em casa. O problema é que não se pode arranjar uma babá para uma menina de 14 anos, por isso eu tinha de ficar em casa com ela. Desde a sua meninice, tínhamos um hábito gostoso todas as noites. Orávamos juntas e depois ficávamos conversando por algum tempo. Fizemos isso até que ela foi para a universidade, deixando-nos uma das melhores recordações. Entretanto, durante esse período de medo, todas as noites, antes de sair de seu quarto, eu precisava mostrar a ela que não havia ninguém embaixo da cama nem dentro do armário. O caso é que, quando você realmente pensa que há alguém embaixo da cama ou dentro do armário, a situação é mesmo aterradora. Foi depois de voltar da reunião do Alvo para a Mocidade que comecei a pensar em orar por Débora para que perdesse esse medo usando as orações eu vejo, como Agnes Sanford havia ensinado. Eu nunca havia orado deste modo antes e estava um tanto apreensiva quando me sentei em sua cama naquela noite. Lembro-me de ter dito: Débora, não é da vontade de Deus que você sinta esse medo. E citei 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu disse a ela: nós vamos orar para que Ele tire esse medo que você está sentindo. E comecei a fazer uma oração um tanto gaguejada. Senhor, sabemos que este medo não vem de Ti. Sabemos que Tu queres tirá-lo de Débora agora mesmo. E Te agradecemos por estares fazendo isso. Parei um pouco e depois continuei. E Senhor, eu vejo Débora completamente sem medo. Ela pode dormir à noite sem olhar embaixo da cama ou dentro do armário. Eu a vejo com o rosto sereno, dormindo, bem descansada e levantando-se de manhã revigorada e livre de qualquer temor. Eu te agradeço porque sei que estás agindo agora para que isso se torne realidade. Depois de orar 2 noites desse modo, o medo de Débora se foi completamente. E mais ainda, ela já não temia ficar sozinha em casa. Lembro-me da primeira noite que a deixamos sozinha. Fiquei um tanto apreensiva e aflita o tempo todo, e assim que a reunião terminou, meu marido e eu voltamos bem depressa para casa. Quando entramos em casa, ela nos recebeu com um sorriso alegre e disse: Oi, por que vieram tão cedo para casa?
Esta foi minha primeira experiência com oração Eu Vejo. Fiquei muito entusiasmada com o milagre realizado apenas com essa pequena oração, mas tive de esperar pouco para começar a aplicar este método a todos os outros motivos. Jesus disse em Marcos: "Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Marcos capítulo 11, versículo 24. Leia outra vez essa passagem pensando no que leio. Isso vai revolucionar toda a sua vida de oração. Foi Jesus quem disse isso, não eu. Uma coisa eu falo, esta promessa é tão verdadeira como as que nos mantém seguros a respeito da vida eterna. Paulo disse: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Atos 16:31. Cremos e somos salvos. Jesus falou também: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Mateus 21:22. Jesus disse: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3,16. Ele disse ainda: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço." João 14:12. Não podemos separar versículos e escolher apenas os que queremos crer. Não podemos dizer: acredito neste versículo, mas não naquele outro. Ou todas as coisas ditas por Jesus são verdadeiras, ou nenhuma o é. Ele não nos deu o direito de escolher os versículos que queremos crer e os que não queremos. C.S. Lewis disse: ou Jesus Cristo é o maior mentiroso e impostor que o mundo já viu, ou ele é realmente o que disse ser, o próprio Deus, o caminho, a verdade e a vida. O problema é que quando lemos as promessas maravilhosas que Jesus fez sobre a oração, tentamos racionalizar. Pensamos que devemos modificar essas promessas para encaixá-las na nossa capacidade finita de entender as coisas. Nós assumimos uma atitude intelectual, limpamos a garganta e dizemos: bem, você veja o que ele realmente quis dizer, e por aí vamos com alguma explicação lógica daquilo que achamos ter ele dito. Esvaziamos sua palavra para que ela caiba em nossa fé fraca e vacilante. Desprezamos todas as promessas mais simples e diretas que ele fez, porque não as vemos acontecendo em nossas vidas. Portanto, argumentamos: elas devem ter significado apenas para outros tempos. Quantas vezes ouvi pessoas adultas dizerem: o tempo dos milagres já passou, Hope. Esta é uma nova dispensação. E com essas duas sentenças, todas as ideias de um Deus sobrenatural que ama fazer milagres são destruídas. Ouça: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8. Você crê nisso? Se crê, então deve também acreditar quando ele diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos capítulo 11, versículo 24. Bem, após ouvir a reflexão dessa parte do capítulo do livro de Hope McDonald, que tal agora colocarmos em prática a oração Eu Vejo? Vamos praticar esta semana? Vamos praticar amanhã? Que tal compartilhar sua experiência agora no seu diário e depois compartilhar conosco aqui nos comentários desse vídeo? Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até lá!